mais um programa A Velha Nova Friburgo. Ao meu lado, o professor e produtor desse programa, Carlos Arnaldo Berbet, conhecido carinhosamente em Nova Friburgo como Juca. E hoje o nosso convidado é Carlos Eduardo... desculpa. E hoje o nosso convidado é José Eduardo Valentim. Valentim, né, como você é conhecido em Friburgo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente vai falar sobre a velha Nova Friburgo, mas também não tão velha, né? Porque apesar de seus cabelos brancos, né, você não é uma pessoa assim que ainda pegou um tempo não muito remoto da história, né? Fala um pouquinho da sua trajetória, né? Você já foi vereador, secretário aqui em Friburgo? Primeiramente eu quero agradecer o convite. Pela primeira vez eu estou vindo a Luau, nesse período todo que a gente tem acompanhado as TVs locais, e eu me sinto muito satisfeito em ter sido convidado por vocês para estar aqui fazendo alguns comentários sobre a nossa cidade. Na verdade, eu tenho o prazer e a honra de ser friburguense, de ter sido, né, também originário das colonizações, tanto suíça quanto alemã. Não tenho os sobrenomes nem suíço nem alemão. Quais são os sobrenomes? O do lado suíço é Overney, que a pronúncia original é Werner, né? Uhum. E do lado alemão é o Berbert, que acompanha aqui o... Suíço-alemão. E o Brust. Que é alemão. E o Brust e o Boy também. Ah, Boy também. Boy também, eu tenho essa origem. Nossa, tem essa composição toda. Tem toda essa composição. E o português, que era do meu avô, que me deu o sobrenome, o único sobrenome, Valentim. Que é o Valentim. Eu estudei a minha vida toda aqui em Friburgo, fiz vestibular para educação física, também fiz vestibular para medicina, mas como naquela época funcionário do Banco do Brasil era uma carreira brilhante, uma carreira promissora, eu também fiz concurso para o Banco do Brasil e também exerci algumas funções no Banco do Brasil durante 26 anos. Também fiz concurso para o Estado, sou professor aposentado do Estado e cursei a Faculdade Cândido Mendes, em administração, fiz matemática também, uma parte, na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, enfim. E a minha vida política começou exatamente quando eu já tinha minha vida particular, minha vida pessoal, minha vida profissional já resolvida. Nós vamos falar sobre isso, né? Juca, Valentim foi seu colega de banco, né? Não, você é do Banespa, mas assim, de profissão, né? Ah, que bom. Valentim não, Valentim a gente tem muita intimidade, muita afinidade, né? Eu e ele, porque o meu avô é irmão do avô dele. Meu avô era Carlos Honório Berbet e o avô dele era Solano Luiz Berbet. Exatamente. Né? Exatamente. Então, os Berbet, nós temos essa afinidade. Depois, ele foi bancário, eu também na mesma época. Ele é professor do Estado, trabalhamos juntos, no Jamil Jai. Somos vizinhos, moramos no mesmo prédio. Então, nossa afinidade... Temos toda essa relação. Estamos um relacionamento muito bom e, graças a Deus, sempre tivemos ótima, né, intimidade, relacionamento. E quando tem aqui participar dessa entrevista é muito bom, porque ele é um profundo conhecedor das coisas de Friburgo. Não é à toa que ele foi eleito vereador e, como vereador, depois foi eleito presidente da Câmara. E na Câmara ele também teve uma atuação muito importante em diversas inovações que foram feitas durante o período em que o Valentim presidiu a Câmara Municipal. Então, no momento que a gente está no ano em que o Brasil só funciona depois do Carnaval, né? Então, nós estamos ainda em fevereiro, mas o Carnaval já passou. E agora é que o brasileiro começa, então, a se movimentar. E, com certeza, Janaína, nós vamos ter esse ano de 2018 um ano bastante agitado, né? Desde que, campanha, né? Não só, por exemplo, nós em Friburgo, nessas comemorações dos 200 anos, depois vamos ter a Copa do Mundo na Rússia, que é pela primeira vez que ocorre lá também, e com muitas novidades.
logo em seguida a eleição presidencial, que promete ser também bastante quente, né? Então é um ano político, nada melhor do que trazer uma pessoa envolvida no cenário político da nossa cidade, como o Valentim. Valentim, eu te interrompi, né, para a Juca fazer a apresentação. Legal. Mas você falou num ponto ali que eu achei bem interessante. Você primeiro falou toda a sua trajetória como bancário, né? Professor. Um bom emprego, que não era só um bancário. O Banco do Brasil era um emprego A assim... gente era considerado na época como príncipe da República, né? Então Eles chamavam a gente de príncipes da República. Realmente era assim, um excelente emprego. Exatamente. E depois você fez a sua trajetória como professor, fez administração na Cândido Mendes, você continuou estudando. E aí você me lembrou do passado, porque a Câmara de Vereadores, aí eu estou falando aí década de, sei lá, 30, 40 do século XX, era justamente isso. Os homens bem resolvidos profissionalmente, com as suas vidas estabilizadas, a partir desse momento eles passavam a prestar um serviço à municipalidade como vereadores. Mas a diferença é que eles não eram remunerados, né? Não havia remuneração. Então, mais ou menos parecido com a sua trajetória. Você já tinha sua vida profissional resolvida e aí você resolveu prestar todo o seu boa-fé à municipalidade. Você foi eleito no primeiro ano em 1997. 96 exercendo a partir de 97, que a gente é eleito no ano e exerce no ano seguinte. Então, como é que foi assim, esse pulo da sua vida profissional para a vida política? Na verdade, eu, quando aluno ainda do Colégio Estadual, eu tinha uma liderança muito grande dentro do colégio, praticando esporte, liderando bandas fanfarras, e isso me trouxe assim, uma popularidade um tanto grande, né, dentro da escola. E naquela época mesmo, ainda no bipartidarismo, do MDB e da Arena, eu fui convidado até pelos dois partidos, porque teve uma eleição de autogoverno e eu venci uma eleição de autogoverno dentro do colégio, assim, uma votação estupenda, quase que 90%, um colégio com quase 3 mil alunos, e eu tive quase 90% da votação. E aí encheu os olhos, né? Mas eu, na época, eu dizia, olha, são duas coisas que eu não quero ser, político e advogado. E minha filha hoje é advogada, meu genro, é advogada, a gente, quando é jovem, fala algumas coisas que não deve falar. E ali eu falei, não, eu quero resolver a minha vida primeiro, profissional, pessoal, né? E cuidar da minha vida. Quando já estava isso tudo pronto, os filhos praticamente criados, e praticamente ainda estudando, mas eu resolvi, então, entrar para a vida pública. Fui convidado algumas vezes, mas esperei um momento certo e fui eleito, então, em 96, que foi a minha primeira eleição, em que eu até fui considerado uma zebra, porque ninguém me conhecia e ninguém me olhava assim como um candidato, um pretenso candidato. E eu acabei fazendo um trabalho, eu fiz um trabalho a longo prazo, trabalhando de casa em casa, aquele trabalho que eu acho que o vereador tem que fazer. E eu sempre achei, voltando ao que você fez a colocação dos anos 30, dos anos 40, eu sempre achei que o político profissional, ele fica muito comprometido com a situação dele de sobrevivência. E isso sempre me deixou afastado, porque eu queria resolver a minha vida. Não que a gente seja rico, não, mas a gente queria ter uma vida estabilizada, uma coisa que a gente pudesse realmente viver sem depender da política. O que eu vejo hoje, o que eu vejo na política hoje, essa dependência econômica, financeira de certas pessoas que fazem parte da política, isso traz esse caos político que nós estamos vivendo hoje no país. Porque as pessoas muitos deles fazem qualquer negócio para permanecer. Então, a corrupção, né, os acertos, né, as negociatas, elas acontecem exatamente porque as pessoas estão dependendo daquele cargo. Ô, Valentim, sem te cortar, né? Não, mas é bom que a gente conversa, né? Eu estava você falando agora aí, né? Nós temos que acabar com a tal da reeleição nesse país, em todos os setores. Eu fico vendo, você está falando agora de vereadores, favorável. Nós tivemos vereadores aqui, Janaína, que ficaram mais de 30 anos. Por exemplo, Alencar Pires Barroso ficou mais de 30 anos como vereador. Rogério Pires Barroso ficou. Celso Fuli, Mário Fuli,
só estou lembrando desses meus amigos, né? E por sinal, ótimas pessoas. Ótimas pessoas, excelentes. Mas a friburguenses que adoram Friburgo. Adoram Friburgo, todos eles com serviços prestados. Mas nós tivemos durante muito tempo na Câmara os vereadores os mesmos, certo? E a gente está vendo isso aí a todo nível, né? Agora nós temos o próprio Pisciani, que está sendo agora processado, está na cadeia, né? Ele manuseava a Assembleia e dos 30 e tantos vereadores ligados ao partido dele, todos eles já estão nessa... Deputados, né? Que você quis deputados, dizer. né? No caso de deputados, né? Você vê, então eu acho que está na hora de acabar a reeleição. Ninguém tem que ser reeleito. Eu sou totalmente nada, favorável, viu? Eu acho que primeiro que eu acho que a eleição ela deveria ser uma eleição geral, de vereador a presidente da República. Acabar com esse jogo de 2 em 2 anos ter uma eleição, quem é deputado se candidata a prefeito, quem é prefeito, quem é vereador se candidata a deputado. Então criou um jogo perigoso nisso aí. Eu acho que a eleição tinha que ser de 5 anos, mandato de 5 anos, sem reeleição para nada. Se você é vereador, você pode ser candidato a deputado na outra, ou prefeito, ou vice-prefeito, ou qualquer coisa. Menos vereador de novo, deixa espaço para outro. Tem uma rotatividade nisso aí. Tá certo. A gente só vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna com a história política aqui de Friburgo, da velha Nova Friburgo.